Fala galera, eu trouxe aqui um resumão de termodinâmica, parte 2, onde no vídeo anterior a gente viu a lei zero da termodinâmica, a escala Celsius e Fahrenheit e a escala Kelvin. Para começar o vídeo de hoje, trouxe aqui o assunto de dilatação térmica, que é bem comum no nosso dia a dia. O exemplo mais famoso é o espaçamento entre as linhas do trem, para que nos dias mais quentes possa ocorrer a dilatação sem comprometer a estrutura. Também temos os termômetros clínicos, que são os termômetros de mercúrio, entre tantos outros. Então, quando um corpo ele varia a sua temperatura, pode ser esquentando ou esfriando, vai ocorrer também uma variação no grau de agitação de suas moléculas. E é isso que vai ocasionar a variação nas dimensões do corpo. Vamos começar pela situação mais simples, que é a dilatação linear. A gente considera só uma dimensão, seja, por exemplo, uma barra metálica com comprimento inicial L0. Após essa barra esquentar, ela irá dilatar e irá ocorrer uma variação no seu comprimento de ΔL. E esse ΔL pode ser expresso através da seguinte relação: ΔL é igual a esse L0 vezes alfa vezes a variação da temperatura. Isto é, se inicialmente a gente tem uma barra com comprimento L0, após aquecer essa barra, vai ocorrer uma variação no seu comprimento. E seja esse alfa o coeficiente de dilatação, ele é expresso pelas seguintes unidades, que é grau Celsius menos 1 ou Kelvin menos 1. Outra situação que também temos é que, se a gente considerar as três dimensões, seria a dilatação volumétrica, onde a variação ΔV do volume do corpo após ele aquecer ou esfriar é igual a V0, que é o volume inicial, vezes beta, vezes ΔT, onde esse beta é o coeficiente de dilatação volumétrica, que ele se relaciona com o coeficiente de dilatação linear através da seguinte expressão: beta é igual a 3α. Esses são os conceitos mais importantes que vocês devem ter em mente de dilatação. E com isso podemos seguir para outro tópico, que é calor. O que é calor? A gente pode ter duas situações. A primeira é um corpo, onde esse corpo ele tem uma temperatura maior do que o ambiente. Então, ele vai, para poder ocorrer um equilíbrio térmico, ceder calor, que é representado aqui pela letra Q, para o ambiente. E a outra situação, a segunda situação que podemos ter, é esse corpo ser mais frio, ter a temperatura menor que o ambiente. Então, ele vai receber calor do ambiente para que ocorra um equilíbrio. Então, de maneira formal, a gente pode dizer que calor é a energia transferida de um sistema para o ambiente, ou vice-versa, por causa de uma diferença de temperatura. O próximo tópico que a gente tem que ter bem gravado é o de capacidade térmica, que é representado por essa letra C, que é a constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido por um objeto e a sua variação de temperatura. Então, a expressão que a gente tem para a capacidade térmica vai ser da seguinte forma: Q é igual a C sobre ΔT. Uma coisa que
tem que ter em mente é que a unidade para Q, as unidades de medida, é a caloria. Uma caloria é igual a 3,988 vezes 10 a menos 3 BTU, que é a British Thermal Unit, que é igual a 4,1868 joules. Então, se essas são as unidades para o calor, então dessa relação a gente tem que C é igual a Q sobre ΔT. Então, a unidade para a capacidade térmica, que é muito utilizado, é a caloria por graus Celsius, certo? E quando a gente fala em calor, temos duas situações, que é o calor sensível, também conhecido como calor específico, e o calor latente. Então, o calor sensível, ele é responsável por provocar apenas uma variação na temperatura do corpo, sem que altere o seu estado físico. Então, se a gente tem inicialmente a água a 0 graus Celsius, ela vai receber calor e isso vai variar a sua temperatura. Diferentemente do que ocorre no calor latente, que é ele que vai ser responsável por mudar o estado físico do nosso corpo. Porque, apesar dele não variar a temperatura, ele vai modificar o estado de agregação das moléculas. Então, se inicialmente a gente tinha água a 100 graus Celsius, ela vai receber calor suficiente, calor latente, para mudar o estado de agregação das moléculas. A gente vai ter, então, um vapor de água também aqui a 100 graus Celsius. E as expressões que temos para o calor sensível e o calor latente é que Czinho, que é utilizado para expressar o calor sensível, é igual a Q sobre M ΔT. Só que Q sobre ΔT a gente viu que é a capacidade térmica, então ele também pode ser expresso por C sobre M. E aqui tem mais unidades de medida para o calor sensível. E a expressão para o calor latente é igual a Q sobre M, sendo essa unidade de medida joule sobre quilo. Vou ficar por aqui porque o vídeo já está ficando bem longo. E até a próxima parte.